Oi, pessoal. Essas últimas 4 questões são de um livro do Manuel Paiva, que é um livro que tem um bom material, né? Umas versões mais antigas dele traziam bons materiais de questões, né? De exercícios. Então, eu trago aqui agora a resolução dessas últimas 4 questões. Primeira questão. Resolva a equação x² menos 2x mais seno ao quadrado de x igual a zero na variável x. Seno ao quadrado de alfa, perdão, né? Igual a zero na variável x. Então, a variável é x. Seno ao quadrado de alfa é um coeficiente da equação. É uma constante. Eu não sei exatamente quem é o alfa, mas ele aparece aqui como uma constante. Ok? Então, para resolver essa equação, eu não vou conseguir fazer soma e produto. Porque a soma seria 2, o produto seria seno ao quadrado de alfa. Não tem como saber quem é essa soma e produto. Então é lógico que eu vou fazer Bhaskara. Então a fórmula de Bhaskara eu vou colocar aqui b menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é seno ao quadrado de alfa. Aqui eu vou ter menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 seno ao quadrado de alfa. Isso aqui é o valor do delta. Não teria muito o que fazer aqui. Mas, como eu tenho 4 menos 4 vezes seno, eu gostaria de olhar isso aqui assim, ó, colocando 4 em evidência. 1 menos seno ao quadrado de alfa. É isso que sobra. Por que eu fiz isso? Lembra da fundamental? Que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1? Se eu tirar o seno ao quadrado que está somando o cosseno ao quadrado, o contrário da soma é a subtração. Ou seja, eu posso trocar 1 menos seno ao quadrado por cosseno ao quadrado. De forma análoga, eu também vou poder trocar outras horas, né? 1 menos cosseno ao quadrado pelo seno ao quadrado. Então, o meu delta eu vou escrever como 4 vezes cosseno ao quadrado de alfa. Ótimo! Agora eu continuo resolvendo, então, a equação quadrática, né? X igual a menos b, que é menos 2, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 4 vezes cosseno ao quadrado de alfa, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos dá mais 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de cosseno ao quadrado de alfa fica só cosseno de alfa sobre 2. 2 vezes 1 é 2. E aqui eu tenho 2 mais ou menos 2 vezes cosseno. Eu posso colocar esse 2 em evidência. Colocando o 2 em evidência, sobra 1 mais ou menos cosseno de alfa sobre 2. E aí eu simplifico 2 com 2. E aí eu vou ter x igual a 1 mais ou menos cosseno de alfa. Daqui então saem as minhas duas raízes. x1 é 1 menos cosseno de alfa e x2 é 1 mais cosseno de alfa. Professor, mas quanto vale cosseno de alfa? Eu não sei. Mas alfa era uma constante dada lá no começo, no seno. Então, eu posso colocar o x em função dela aqui no final. Por isso, eu escrevo meu conjunto de solução como 1 menos cosseno de alfa e... Opa, ponto e vírgula. Nossa, ficou feio esse ponto e vírgula, hein? Vamos fazer de novo. Ponto e vírgula, 1 mais cosseno de alfa. Está aí, conjunto de solução dessa equação. Beleza? Próximo exercício, também do livro do Manuel Paiva. Ele agora pede para determinar o valor do cosseno de x. E aí ele dá essa expressão aqui, ó, sabendo que 3 seno ao quadrado de x menos 4 seno de x mais 1 igual a 0 e que o x está entre 0 e π sobre 2. Isso aqui quer dizer primeiro quadrante. Maravilha. Queridos, olhando para essa expressão aqui, para esta equação, eu vou reescrever ela assim, ó. 3 seno de x ao quadrado menos 4 vezes seno de x mais 1 igual a 0. Isso aqui parece uma equação de segundo grau, mas tem um seno no meio, isso meio que confunde. O
que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a gente chama de substituição de variável. Eu vou chamar seno de x de uma outra letra, t. A partir do momento que eu chamo seno de x de t, a minha equação passa a ser 3t ao quadrado menos 4t mais 1 igual a 0. E aí pronto, é uma equaçãozinha de segundo grau para resolver. Essa equação, o a vale 3, então eu nem vou pensar em soma e produto. Então eu vou direto para a Bhaskara. b menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a que é 3, vezes o c que é 1. Aqui dá 16 menos 12, 4. Então t não é x, é t a variável aqui, ok? É menos o b, que é menos 4, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 4, dividido por 2 vezes o a, que é 3. Então eu vou ter aqui 4 mais ou menos 2 sobre 6. E aí eu tenho dois valores para t. Eu tenho t1 e t2. t1, 4 mais 2, 6 dividido por 6, 1. E t2, 4 menos 2, 2 dividido por 6, 1/3. Isso significa que eu tenho o seno de x podendo valer 1 ou o seno de x podendo valer 1/3. Só que o arco x ele está no primeiro quadrante. Ele não pode, circulei aqui, ele não pode ser igual a π sobre 2. Então, este valor aqui não me convém. Não convém utilizar o valor seno de x igual a 1. Por quê? Seno de x é 1 quando x for π sobre 2. Por isso, eu vou tratar apenas com o seno de x igual a 1/3. E a pergunta dele era o cosseno. Então, agora eu vou aplicar a fundamental. 1/3, que é o seno ao quadrado, mais cosseno de x ao quadrado, igual a 1. Então, eu tenho que o cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos 1/9. Para elevar ao quadrado e subtrair. O cosseno de x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 8/9. Como está no primeiro quadrante, eu sei que o cosseno é positivo, então cosseno de x igual a raiz quadrada de 8, 2 raiz de 2, raiz quadrada de 9, 3. Então, está aí o resultado do cosseno. Beleza? Exercício 23. Sabendo que x está entre π sobre 2 e π. O que é isso aqui? Segundo quadrante. E que 4 cosseno ao quadrado de x mais 5 seno de x menos 5 igual a 0. Calcule o valor de seno de x. Esse exercício aqui ele tem um detalhe complicadinho. Porque se eu seguisse a mesma lógica do exercício anterior, né, escrevesse 4 vezes cosseno de x elevado ao quadrado, mais 5 vezes seno de x menos 5 igual a 0, eu não teria uma única expressão para trocar por uma nova variável. Se eu chamasse seno de x de t de novo, o cosseno de x ia ser quem? V, e aí eu ia ficar numa equação com duas variáveis. Isso complica. Neste caso, o ideal seria que só aparecesse ou só seno ou só cosseno. E eu não posso escolher, tá? Eu tenho que ver quem está ao quadrado, porque é o cara que está ao quadrado que eu posso trabalhar. Vocês lembram que num exercício aqui anterior eu falei que o cosseno ao quadrado pode ser escrito como 1 menos seno ao quadrado, e eu troquei o 1 menos seno ao quadrado pelo cosseno ao quadrado? Aqui eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou trocar este cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Então vai ficar 4 que multiplica 1 menos seno ao quadrado de x, mais 5 vezes seno de x, menos 5, igual a 0. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter 4 menos 4 vezes, aqui eu já vou escrever assim, ó, seno de x ao quadrado, mais 5 vezes seno de x, menos 5 igual a 0. E aí, nesse momento, eu troco a variável seno de x por t, apenas para simplificar minha resolução, tá bom? Aqui, menos 4t ao quadrado,
mais 5t, e esse 4 soma com o menos 5, 4 menos 5 dá menos 1 igual a 0. Mais uma equação do segundo grau que eu não vou nem pensar em fazer soma e produto, porque o a vale menos 4. Então, Bhaskara direto. Delta igual a 5 ao quadrado, menos 4, vezes o a que também é menos 4, vezes o c que é menos 1. Cuidado com sinais. Menos com menos dá mais, com outro menos dá menos. 25 menos 16, isso dá 9. Então, t é igual a menos o b, que é 5, mais ou menos raiz quadrada de 9, sobre 2 vezes o a, que é menos 4. Cuidado com esse sinal. Então, eu tenho t valendo menos 5, mais ou menos 3, sobre menos 8. Aqui saem dois valores de t para mim. T1 e T2. Menos 5 com menos 3 daria exatamente menos 8. Menos 8 dividido por menos 8, 1. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Menos 2 dividido por menos 8, 1/4. Nota que eu já fiz o jogo de sinal, menos com menos, ok? E já simplifiquei a fração aqui também. Então, eu teria aqui seno de x igual a 1 e aqui seno de x igual a 1/4. Acontece, mais uma vez, que o x está no segundo quadrante. O x está entre π sobre 2 e π. E o seno de x só vai ser 1 se ele for o π sobre 2, que aqui não está incluído no intervalo. Então, novamente, esse valor aqui não convém como solução. Não convém como valor para seno de x. Portanto, o único valor para seno de x que me interessa é 1/4. Beleza? Para finalizar as nossas questões aí, tem um probleminha aí também do livro do Manuel Paiva. Uma câmara climatizada tem a temperatura controlada em cada dia de acordo com a função. Opa, já apareceu uma função que envolve razão trigonométrica. Isso aqui é assunto que a gente vai trabalhar de novo depois da primeira prova, tá? A gente vai chegar em funções trigonométricas. Nesse momento aqui é mais uma aplicaçãozinha, a gente consegue trabalhar. Em que f de t representa a temperatura em graus Celsius e t representa o horário, que vai de 0 a 24, ou seja, as horas do dia, ok? Em que horários do dia a temperatura no interior da câmara é 2 graus Celsius? Quem que representa a temperatura? F de t. Ele quer que f de t seja igual a 2. Ora, pega a expressão da função, 2 cosseno de π sobre t, π vezes t sobre 3, tem que ser igual a 2. Dividiu por 2, cosseno de π vezes t sobre 3 tem que ser igual a 1. Para quais arcos eu tenho o cosseno valendo 1? Vamos lembrar da bolinha do cosseno lá? Cosseno, eixo horizontal, 1, 0, menos 1, 0. O cosseno vale 1 aqui, ó, nesse ponto. Então, se o horário começa de 0 e vai até 24, eu posso partir da primeira hipótese. Pt sobre 3 ser igual a 0. 0 radiano. Quando for 0 radiano, o cosseno vale 1, certo ou não? Qual o valor de t nesse caso? Nesse caso, se eu multiplicar por 3 e dividir por π, t vai ter que ser 0. Ou seja, às 0 hora. Exatamente às 0 hora, a temperatura da câmara era 2 graus Celsius. Essa é a primeira resposta. Será que tem outras respostas? Bom, quando ele der uma volta inteira, ele volta a chegar aqui. Vamos testar, então, qual seria o valor de t para que essa expressão, π vezes t sobre 3, seja igual a 2π. Multiplica por 3, divide por π, eu teria um T2 igual a 6. Opa, às 6 horas da manhã, né, 6 horas, eu também estaria na temperatura de 2 graus Celsius. Será que dá para dar mais uma volta? Então,
0, uma volta 2π, duas voltas 4π. Πt sobre 3 igual a 4π. Multiplica por 3, divide por π. Terceiro horário, 12. Às 12 horas, a temperatura também era de 2 graus Celsius. Gente, a função seno, a função cosseno, as funções trigonométricas, elas são funções cíclicas, elas são funções periódicas, funções que se repetem sempre dentro do mesmo período. Então, a gente está percebendo aqui que a cada 6 horas a temperatura vai bater exatamente 2 graus Celsius. Então, eu não precisaria fazer a conta. Eu poderia já dizer aqui o próximo horário, depois das 12, às 18 horas, 6 horas depois. Ah, mas será? Bom, só colocar aqui, né? Uma próxima volta no ciclo trigonométrico daria 6π. 3 vezes 6π dividido por π vai ficar 18. Ok? E o próximo horário? Ah, só somar 6 horas. 18 mais 6, 24. Opa! Mas o 24 não está incluído para o T, não. Isso quer dizer que o último horário, dentro desse intervalo de 0 a 24, incluindo 0 e não incluindo 24, é às 18 horas. Então, resposta do problema: 0 hora, 6 horas, 12 horas e 18 horas. Esses são os 4 horários específicos onde a temperatura no interior da câmara é de 2 graus Celsius. Beleza? Espero que você tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas aí, mas caso ainda tenha dúvidas, nos procure os professores, procure a monitoria, procure tirar as suas dúvidas na aula ou no atendimento paralelo, para que a gente possa sanar todas as dúvidas antes das provas. Beleza? Um abraço e até mais.